Olá, meu nome é Leonides Faria, eu estou aqui no podcast PES hoje com o Dr. Gustavo Friaça, médico urologista. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast PES. Obrigado, é um prazer estar aqui, tá? Para falar um pouquinho sobre a urologia, falar um pouquinho do que é essa área. Muitos, sem dúvida, não sabem do que representa a urologia na vida do homem. Sem dúvida nenhuma, Dr. Gustavo Friaça, a saúde do homem é muito importante. E eu quero perguntar de cara, que é uma dúvida muito comum. Dr. Gustavo Friaça, qual é a idade que eu, homem, devo procurar o médico urologista? Perfeito. Ótima pergunta, muito boa. O paciente, o homem, ele procura o urologista a partir dos 40 anos de idade. Ali já começa alguns sintomas urinários. E nesse momento nós também pedimos alguns exames específicos para ver se ele tem alguma alteração da parte urológica. Mesmo que ele não esteja sentindo nada, ele deve procurar o urologista a partir dos 40 anos de idade. É claro que tem outros casos que podem procurar o urologista mais cedo, Cólica renal, por exemplo. A cólica renal não tem idade para acontecer. Pode acontecer desde pessoas mais jovens, 20 anos, 30 anos, exemplo, até adolescentes aí pode ter cólica renal, certo? Dr. Gustavo Friaça, outra pergunta. Quais os exames que eu vou chegar lá com o senhor e o senhor vai me pedir para poder estar fazendo essa investigação? O que costuma ser a rotina básica do médico urologista na investigação da saúde masculina? Perfeito. Vamos pensar aqui no homem de 40 anos de idade. Ele chegou ali, não tem queixa alguma, tá tudo bem, veio para uma consulta de rotina. Vamos pedir para ele um ultrassom de próstata, certo? Um PSA, um exame de urina para ver se não tem nenhuma infecção de urina, é muito importante, e uma urofluxometria, para ver se a pressão do jato urinário está boa, como ele nos refere. E aí, a partir desses exames, nós começamos a destrinchar tudo sobre a urologia. Dr. Gustavo, outra dúvida. Se eu tiver menos de 40 anos, qual que é o sintoma que eu possa ter que eu devo procurar o urologista com menos de 40 anos? Pacientes com menos de 40 anos, dificilmente ele procura por questões prostáticas. Não que não possa ter, na literatura fala que homens menos de 40 anos podem ter dificuldade urinária por conta da próstata, mas é raro, é uma porcentagem muito pequena. O que nós pegamos, comumente em homens com menores de 40 anos de idade, é a estenose de uretra. O paciente ele tem um estreitamento do canal uretral, o jato fica fino, esprairado, ou seja, aberto, e ele chega ali com uma grande dificuldade para urinar. Tanto é que a primeira hipótese que nós pensamos nesses homens assim é a estenose de uretra. Mulheres, quando procura o urologista com menos de 40 anos de idade, às vezes pode ser incontinência urinária, que é perder a urina quando faz força, quando pega algum peso, quando tosse, quando espirra, e também, a maioria das vezes, cólica renal. Dr. Gustavo, isso aí foi muito importante, porque eu realmente, assim, eu pessoalmente não sabia, qual que era a principal demanda da urologia para os pacientes menores de 40 anos. E agora vamos falar o seguinte. Dentre esses pacientes acima de 40 anos, qual que é a patologia, qual que é a doença mais frequente que tem no ambulatório de urologia que o senhor consegue ajudar os pacientes? Fala pra gente. A patologia mais frequente ali no homem acima de 40 é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Existem duas patologias que acometem a próstata, que é uma mesma glândula, vamos dizer assim, é uma mesma estrutura anatômica, Tem o câncer de próstata, isso é que leva o homem desesperado, ao consultório urológico, sempre achando que tem um câncer de próstata ali, e tem o crescimento benigno da próstata. As duas patologias acometem a mesma glândula, ou seja, acomete a próstata, só que não é ao mesmo tempo, e nem sempre é as duas doenças ao mesmo tempo. Então vamos pensar aqui, o paciente ele chega lá, ele tem ali uma hiperplasia prostática benigna, ou seja, ele fez um ultrassom, naqueles exames de rotina que nós pedimos, e apareceu ali uma próstata aumentada de tamanho, vem lá no laudo, próstata com dimensões aumentadas.
vamos pensar aqui, uma próstata de 40 gramas, né, que geralmente algumas literaturas consideram acima de 25, uma próstata aumentada, outras acima de 30. Então vamos supor que esse paciente está com uma próstata de 40 gramas. O homem, quando ele vai envelhecendo, a próstata ela pode crescer, ela pode aumentar de tamanho. E nem sempre, né, ela aumentar o tamanho é um problema. O paciente pode não ter dificuldade para urinar. O paciente pode não ter uma alteração do seu PSA, pode não ter uma alteração do toque retal, que eu falo para nodulações. Isso não tem nada a ver com câncer de próstata. Simplesmente é uma coisa natural, um processo natural do envelhecimento do homem, né? Ele precisa acompanhar o urologista, porque futuramente, né, ele pode ter dificuldades para urinar por conta disso. Mas eles chegam preocupados achando que é câncer, né? E nem sempre é. Doutor Gustavo, então, ao longo dos anos, é normal a próstata do homem aumentar de tamanho. Eu tenho uma dúvida também para poder perguntar para o senhor. É o seguinte, doutor Gustavo Friaça. Qual é o tamanho de uma próstata que eu considero grande? Quanto é o peso de uma próstata que eu tenho que me preocupar e procurar com maior velocidade o meu médico urologista? Boa pergunta, doutor Leônidas. Porque é o seguinte, os pacientes, eles acham que só ter a próstata crescida é um problema. E nem sempre é. Por exemplo, pela literatura, né, uma próstata acima de 30 gramas, por exemplo, já é considerada uma próstata aumentada de tamanho. Já vai vir no laudo do ultrassom. Próstata com dimensões aumentadas, é certeza. Só que nós pegamos pacientes com próstata normais, de tamanhos normais, por exemplo, 20 gramas, e o paciente está extremamente com dificuldade ali para urinar. Ou seja, ele tem dificuldade para urinar. E mesmo próstatas pequenas podem dar essa dificuldade. Agora, é mais comum, né, próstata aumentada de tamanho, ali acima de 30 gramas, já causar algum desconforto ali, alguma dificuldade no jato urinário, na forma de urinar, na força do jato urinário. Então, sendo mais objetivo aí na resposta, né? Então, quer dizer, você quer saber qual é o tamanho da próstata que ele deve preocupar, né? Então, assim, acima de 30 gramas, ele já deve estar ali no consultório ali com o urologista para saber se aquilo lá já está alterando o seu jato urinário. Porém, ele só precisa ter atenção que nem sempre próstatas grandes significa dificuldade para urinar. Tem pacientes no consultório mesmo com próstata de 100 gramas. Se você faz a urofluxometria dele, e ele tem uma facilidade para urinar tremenda. Tem pacientes com próstata de 30, extremamente com queixas urinárias importantes, né, vamos dizer assim. Dr. Gustavo Friaça, agradeço demais a participação, me tirou muitas dúvidas, eu acredito que tirou a dúvidas de muitas pessoas. Eu não abro mão do senhor para estar aqui no podcast com a gente no próximos capítulos. Tem alguns temas que eu gostaria que o senhor esclarecesse, né, para a população. Um deles, doença sexualmente transmissível. Eu tenho certeza que muitos homens no consultório do senhor, para poder estar tratando as doenças sexualmente transmissíveis, eu gostaria que o senhor preparasse uma conversa comigo sobre impotência sexual, que eu tenho certeza que é um tema que muitos homens, né, têm interesse, muitos são tímidos, né, em relação a esse assunto, né, que não deveriam ser, né, que deveria ser um assunto com muito mais naturalidade, mas que eu não abro mão de nos próximos capítulos aqui do programa o senhor estar com a gente para a gente estar debatendo sobre isso. Com certeza, né? Eu agradeço aqui o convite. Realmente é muito bom falar de urologia para a população, que é uma área que gera muita dúvida, né? Muitos chegam pacientes que não sabem quando deve procurar o urologista. É muito comum. Confundem muito o urologista com o nefrologista. Assim, já esclareça pra gente, por gentileza, qual que é a diferença da urologia para nefrologia. Perfeito. O urologista, ele vai cuidar de algumas patologias renais, mas não só renais. Patologias renais, ou seja, patologias, quando eu falo, são doenças, né? Doenças renais, doenças do ureter, doenças da próstata, doenças da bexiga e da uretra. Ou seja, de todo o trato urinário. E quando eu estou falando dessas patologias, são lesões renais, cálculos renais, lesões no ureter, lesões na bexiga, câncer de próstata, crescimento da próstata, ou seja, qualquer patologia da parte prostática e uretra também.
Já o nefrologista, ele já começa, ele olha para o rim como a funcionalidade. Ou seja, aquela dúvida assim, será que o meu rim está funcionando bem ou não? Isso é com nefro. Ah, será que o meu rim tem alguma doença? Será que eu tenho um câncer de rim? Será que eu tenho um nódulo no rim? Eu não sei o que que é. Eu tenho um cálculo, né? Uma pedra no rim, como o pessoal conhece. Uma pedra no rim, por exemplo, eu vou procurar um nefrologista ou urologista? A pedra no rim já é urologista. A minha pedra no rim está causando algum comprometimento para a funcionalidade do meu rim? Você quer saber a funcionalidade do rim relacionada à pedra. Ok, você vai procurar o urologista primeiro para saber se aquela pedra é grande o suficiente para causar isso, né? E se porventura o urologista descartar qualquer alteração por conta do cálculo renal, ele também pode caminhar para o nefrologista para ver a funcionalidade desse rim. Claro que de uma forma bem básica, né? Eu falei um pouco mais básico do que o nefrologista cuida, né? Mas basicamente, assim, no geral mesmo, é sobre a funcionalidade do rim. É claro que existem outras características e outras coisas que o nefrologista pode cuidar, mas no básico é isso aí. Não, excelente, doutor Gustavo Frias. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui no programa. Espero que seja essa primeira de muitas visitas que o senhor vai fazer aqui pra gente. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu que agradeço aqui o convite, tá? Tá aqui no podcast, e realmente é muito bom. Agradeço o convite e fico muito feliz por ter aparecido aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.